Seja, seja muito bem-vinda à nossa noite. Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial para você, porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não está falando de qualquer coisa, e nem da palavra de qualquer pessoa. Então, nós vamos iniciar fazendo algumas reflexões, né? Acolho cada uma com muito carinho. A Carmelita, a Maria, a Susan, já são minhas alunas, né? Já me conhecem e, e já vivem essa experiência, né? E hoje elas vão tocar em coisas que elas já aprenderam e vão se aprofundar mais em outras realidades. E no segundo momento, nós vamos rezar com a palavra de Deus, que é a melhor parte da nossa noite. Então, me apresentando para Priscila, né? Eu sou a Roberta, casada com o Fred, mãe de 3 meninos, Mateus de 7, Felipe de 3 e Estevão de 5. Sou membro da Canção Nova, no segundo elo. Entrei para a Canção Nova em 2007. Sou formada em serviço social, trabalho como mentora de mulheres. No ano de 2024, encerrei a minha formação como terapeuta e atendo mulheres há pelo menos 10 anos e nesses 3 anos trabalhando diretamente como mentoria. Tanto na vida espiritual, como também na vida emocional, que são as nossas maiores necessidades, aprender a se relacionar. E eu confesso que, para mim, a melhor parte é falar de Deus. E eu quero te fazer essa pergunta: como está a sua vida espiritual hoje? Dia 21 de março de 2025. Como está a sua vida espiritual hoje? Está como você gostaria? Está como você deseja? E como você deseja estar no final do ano? Pode ser que hoje não esteja como você quer, mas você pode trilhar um caminho e chegar no final do ano de uma forma muito melhor. Como esses dois depoimentos que eu trago aqui, que é o que as minhas alunas falam sobre o meu trabalho. No meu momento, mas o meu momento é inegociável, o meu momento com Deus. Não fico mais sem. Vejo tantos frutos dessa conexão no meu dia a dia, me sinto conectada com Deus a todo tempo. E ela colocou, mas sempre precisa melhorar. Para mim tem sido valioso começar o dia em meio aos desafios rotineiros de mãe, esposa e profissional, antes de dedicar meu tempo precioso com Deus. Estou tendo lucidez para conduzir minhas tarefas, tomar decisões importantes e aquietar os meus barulhos internos. Enfim, mesmo ansiando o momento importante que está para chegar, me sinto serena. Nesse caso, ela estava esperando cirurgia do coração, o filho dela que tem 5 anos, e mesmo ansiosa por esse momento, ela colocou, me sinto serena e confiante, consigo sentir a presença de Deus comigo. Obrigada, obrigada, Roberto, por me ensinar tanto. Elas fazem parte do programa Mulheres que Oram por Vida. Mais tarde, depois no final, vou falar desse programa, mas esse convite de começar o dia na presença de Deus. Ontem nós tivemos um encontro online, amanhã nós temos um encontro presencial, e é muito interessante ver, assim, eu estava partilhando com elas, como que quando a gente se casa, quando a gente tem filhos, a gente acha que, pelo menos a minha parte, que era impossível ter uma vida de oração, meu momento com Deus, intimidade, porque tudo sai fora do lugar. Né? Mas eu fui aprendendo a colocar Deus na minha rotina, a adaptar na minha realidade. E mesmo assim ter uma vida de oração concreta e profunda com Ele. Então, entendendo o que é espiritualidade, é a busca da conexão com o divino. Quando eu entro em contato com Deus de uma forma profunda, eu entro em contato comigo mesma. Por isso,
eu tenho essa clareza do meu dia, das minhas tarefas, porque eu estou conectada com Deus e comigo mesma. Só que muitas vezes na Igreja Católica nós aprendemos apenas o que é religiosidade, que é ir na igreja, rezar e não ter um contato com a minha vida interior. Então a espiritualidade, ela me leva a um ponto mais profundo e íntimo de mim. Por isso que quando eu paro, vem para fora tantos barulhos que muitas vezes na agitação não consigo ouvir, não consigo perceber. E aí esse encontro comigo mesma e com Deus dá sentido à minha existência e ao que eu estou vivendo. Esse contato com Deus me leva a ter clareza, sabedoria, inteligência, paciência. Porque eu não vivo somente no natural, eu vivo no sobrenatural. E essa conexão com o divino se dá através da oração, onde eu converso, eu coloco minha vida nas mãos de Deus, eu converso com o meu amigo, mas também através da meditação. Nesse caso, a meditação da palavra, a meditação das Sagradas Escrituras, que vai me ajudar no meu autoconhecimento, porque quando eu leio essa palavra, eu me confronto com a minha verdade. E eu percebo o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, como eu estou, como são as minhas emoções. E aí eu começo a ter mais paz, eu começo a ter mais clareza, consciência do que eu estou vivendo, do que eu preciso melhorar e do que está acontecendo à minha volta. E esse momento de espiritualidade me situa quanto ao meu dia. Nós aprendemos a acordar, né? E é próprio da mulher ter muitas tarefas, muitos afazeres, e ficarmos perambulando, sem fazer, sem fazer, e aí nós ficamos perdidos. Quando eu inicio o meu dia na presença de Deus, quando eu paro, eu me situo quanto ao meu dia, quanto às minhas tarefas. E aí eu vou entendendo o que é prioridade, o que eu preciso fazer hoje, o que é mais importante. Tendo clareza e sabedoria do que fazer também diante das situações. A vida em ordem, eu amo falar sobre esse assunto, é importante porque a gente não aprende. Nós vivemos muitas vezes um caos, perdidas, numa desordem. Quando eu coloco a minha vida em ordem, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu vou entendendo que o que é mais importante, que é o meu relacionamento com Deus, deve vir em primeiro lugar. Eu entendo que os minutos de oração são mais importantes do que 8 horas de trabalho seguido. E não passam de uns minutos. Eu entendo que na minha vida, para ter ordem, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pessoas. Em terceiro lugar, as coisas. Só que muitas vezes a gente vem de uma educação que eu preciso colocar a casa em ordem, eu preciso ter os afazeres todos em dia e não cuido da minha interioridade. Eu não cuido do meu relacionamento com Deus. Por isso que muitas vezes eu estou adoecida, perdida, que os meus relacionamentos estão desse jeito, porque Deus não está no lugar que é dele. E o pior, quantas vezes nós colocamos as pessoas e os trabalhos em primeiro lugar, não damos a devida atenção, o devido carinho, o devido afeto às pessoas. Quantas vezes nós temos mais preocupação em dar conta da louça do que pegar uma criança no colo, por exemplo? Nada e ninguém pode ocupar o lugar de Deus. A primeira leitura de ontem foi essa. Maldito o homem que confia em outro homem e faz da carne humana o seu apoio. Porque nós não estamos colocando Deus no lugar que lhe é devido. As pessoas morrem e eu não posso perder tempo. Eu preciso, sim, dar atenção aos trabalhos, mas antes deles, as pessoas. Quantas vezes nós deixamos as pessoas de lado porque a gente tem muita coisa para fazer? E aí, quando elas se vão, nós vemos o quanto tempo nós poderíamos ter aproveitado as pessoas.
E também nessa dinâmica, entender que o trabalho ele nunca acaba, nunca vai acabar. Se eu gasto todo o meu dia, né, se eu priorizo o trabalho, as tarefas, eu nunca vou priorizar aquilo que é importante. Então, colocar a vida em ordem é ter clareza das minhas primeiras atividades do dia. O que eu vou fazer? Qual é a ordem, Roberta? A ordem é levantar, estar na presença de Deus, rezar com a palavra, depois rezar o texto, e depois ver as crianças. Essa precisa ser a sua ordem. Se você desobedece essa ordem, você vai ficar perdida e irritada durante todo o seu dia. Essa é a minha ordem. Eu entendi que a minha vida deve seguir esse curso. E aí São José Maria Escrivá vai dizer, quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o seu tempo. O dia aumentou? Não. É porque eu tenho clareza do que eu sou, do que eu preciso fazer e do que é importante. Ontem mesmo as meninas falavam, né, dessa citação que eu gosto muito, nos ajuda a despertar, que é sobre o minuto heróico que São José Maria Escrivá fala. É a hora exata que você tem que se levantar. Não é colocar o telefone na soneca, não é esperar mais 15 minutos, não é esperar o sono passar. É a hora que eu preciso levantar, sem hesitar, sem colocar desculpas. E aí, nessa primeira mortificação, matando a minha preguiça, matando o meu comodismo, eu fortaleço a minha vontade. E eu fortaleço também a minha natureza que vai contra essa ordem, essa disciplina. Vence-te em cada minuto desde o primeiro momento. Vence-te em cada dia, desde o primeiro momento. Levantando-te pontualmente em uma hora fixa, sem conceder um só minuto à preguiça. Se com a ajuda de Deus te venceres, muito terás adiantado para o resto do dia. Vai ser muito mais fácil me vencer nas outras situações, como, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Eu tenho que muitas vezes me controlar, pensar antes de agir. Desmoraliza tanto sentir-se vencido na primeira escaramuça. É uma orientação de São José Maria Escrivá, que é o santo da vida cotidiana, é o santo dos tempos atuais. Então, quando nós falamos em vida de oração, o que eu sempre oriento para as minhas alunas? O primeiro momento do dia. Vai fazer toda a diferença em tudo que você vai viver. Até porque ali nesse primeiro momento você vai entregar tudo que você vai fazer, as pessoas que você vai encontrar, como está o seu coração, as suas preocupações, suas tristezas. E o seu dia vai ser totalmente diferente. E a palavra de Deus diz isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. O Salmo 5, versículo 4 vai dizer: Senhor, já de manhã ouves a minha voz. Bem cedo te invoco e fico esperando. Por que o dia se torna mais leve? Porque naquele primeiro momento eu confiei a Deus as minhas preocupações e eu estou abandonada, tranquila, que Ele vai conduzir o meu dia. Lá em Provérbios, revela ao Senhor tuas tarefas e os seus planos se realizarão. Revela ao Senhor. Conta para Ele. Senhor, hoje eu vou no médico. Hoje eu vou trabalhar assim, assim, sabe? Eu vou encontrar com essa pessoa que para mim é difícil. Revela aí. Os seus planos se realizarão. Tu corres bem, mas fora do caminho, diz Santo Agostinho. Tu corre dentro, você faz muita coisa, só que está fazendo na ordem errada. Na ordem errada.
Esse caminho de intimidade com Deus que nós trilhamos, a partir dessa prioridade que nós damos a Deus, é a nossa primeira atividade do dia. Nós não devemos abrir mão. É um compromisso. Eu tenho uma hora marcada com o nosso Senhor. Por isso, eu não falho, eu não falto, eu levanto. E eu, Roberta, posso partilhar com você que eu tive que fazer uma escolha. Primeiro, eu tive que me deparar e reconhecer o quanto eu era preguiçosa e acomodada. Quanto eu sou, essa é a minha tendência. E todos os dias decidi lutar contra essa minha má tendência. E eu fui entendendo também que se eu não priorizar Deus no meu dia, vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Quando essa minha decisão aconteceu na minha vida, eu estava enlouquecida com as crianças pequenas. E eu falei assim, Jesus, eu não suporto meus filhos. Então, para suportar, para ter um dia mais leve, para ter mais serenidade, para ter paciência, eu tive que escolher e faço essa escolha todos os dias de colocar Deus em primeiro lugar no meu dia. E para isso, minha querida, isso não é algo natural. Não é natural, não é assim, eu sinto, eu quero. Não, é uma violência que nós fazemos a nós mesmos. Porque a nossa tendência é sempre dormir mais um pouco, é dar conta das tarefas. Boa noite, Aldinéia. Bem-vinda, Andressa. E aí, eu também sou violenta comigo porque eu tenho que desacelerar. E isso requer decisão. Isso requer coragem. Desacelerar. Dominar o caos da minha memória, que vai toda hora me dizer, faz isso, vê isso, precisa disso, hoje é dia disso. Também dominar a minha imaginação e os meus sentimentos que vão falar para eu sair dali. Por isso que eu sempre recomendo, começa com 10 minutos. 10 minutos eu não consigo. 5. Seja violento e fica 5 minutos na presença de Deus. Ali, você vai criando um hábito. O hábito precisa ser começado com pouco tempo. E depois você vai aumentando gradativamente. Mas comece. Para isso, você tem que ter obedecer 3 critérios. Primeiro, você estar parada. O que isso significa? Que não é fazendo as atividades, estou rezando e estou fazendo as coisas. Não, parar. Você vai colocar a bunda na cadeira e vai parar. Vai parar. E você vai ver como que você vai desacelerar. Parar. Segundo ponto, você precisa estar sozinho. É lindo, fantástico, louvável você rezar com Deus, com sorrindo para a vida. É lindo. Mas o seu momento com Deus de intimidade se dá quando você está sozinho. Que você vai conversar com Ele tu a tu. E é ali que você vai abrir o seu coração e falar que você está vivendo. Essa intimidade também vai acontecer no silêncio. Nada de música, nada de barulho, nada que possa te dispersar. Silêncio. Então, veja, se você viver esses 10 minutos, esses 5 minutos parado, sozinho, e em silêncio, você vai entrar nessa intimidade profunda com Deus e com você mesmo. Você vai encontrar esse silêncio interior que a nossa alma necessita. E você vai também viver o exterior de uma forma mais qualificada. Parada, sozinha e em silêncio. Lutando contra a sua má tendência, agitada, rezando com atenção e evitando as distrações.
colocando amor na oração e colocando boa vontade. Quanto mais você exercita, melhor você fica. Não é algo que cai do céu como uma mágica. É um exercício diário que você faz e você vai crescendo, crescendo. Para fora, não para dentro. Então, você veio aqui para aprender. Roberto, eu quero aprender a rezar com a Bíblia. Eu quero aprender a rezar com a palavra de Deus. Tem coisas que eu não entendo, eu quero entender a Bíblia, eu quero que tudo se torne mais fácil para mim. Você vai ter, né, se você entrar para o meu programa, se você for minha aluna, você vai ter um roteiro que vai facilitar esse itinerário da palavra de Deus. E você, nesse momento de oração, que você vai estar ali 10 minutinhos parado, você vai usar esse versículo para dialogar com Deus. Daqui a pouco você vai entender melhor, que a gente vai ver esse momento. Mas você vai deixar que essa palavra penetre o que você está vivendo. Vivendo, o que você está sentindo, as dores do seu coração, as preocupações da sua alma, sua ansiedade, seus medos. Você vai meditar. Meditar é como chupar uma bala que você chupa, chupa, rumina, extrai, mergulha, degusta no que o Senhor está falando. E quantas vezes nesse momento de oração, às vezes a gente fica num trecho pequeno, ou até mesmo numa palavra que cai no nosso coração e a gente vê o quanto que aquela palavra nos cura, nos restaura. Também rezando com a Bíblia, eu me imagino naquela cena, naquele contexto, eu me imagino. E aí eu mergulho com profundidade. Como eu falei, você vai ser fiel no pouco e você vai aumentando gradativamente. Tem uma reflexão que eu sempre gosto de fazer, que nos ajuda a acordar. Eu tenho 1.440 minutos no meu dia. Por que eu não posso dar 10 minutos para Deus? Aliás, 10 minutos para mim, porque Deus não ganha nada com isso, quem ganha sou eu. Por que eu não dou esses 10 minutos para cuidar da minha espiritualidade? A gente fica 1, 2 horas na semana cuidando da unha, outras cuidam do cabelo, cuidam da casa. Quantas horas cuidando da casa, da comida? Misericórdia. E por que eu não posso dar 10 minutos para minha vida espiritual? E aí é que seguem algumas orientações. Tem o seu local e horário. Não pegue seu telefone antes do seu momento com Deus. Se convença de que ninguém e nada é mais importante que nesse momento, que esse momento. Reconheça sua preguiça, seu comodismo e as suas desculpas que querem te tirar e te roubar esse momento. E aí uma forma de você rezar com a Bíblia é você ter esse roteiro. Se você não tiver um roteiro, você vai ter mais dificuldade de ser fiel. Mas você também pode rezar com a liturgia, escolher alguns livros da Bíblia, mas você precisa ter esse roteiro. Então agora eu convido você, né, a pegar a palavra que nós vamos rezar hoje. Josué 1:5. Josué 1:5. Nós vamos rezar com essa palavra. E aí você vai entender o que eu quero dizer quando eu convido você a rezar com a Bíblia. Você vai ver que é algo muito simples, mas que é profundamente transformador. Josué 1:5. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, em primeiro lugar, a relaxar o seu corpo, como aquela que descansa na presença de Deus. Respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mesmo que você esteja acelerado, se permita desacelerar. Se desligar do mundo lá fora e entrar na intimidade com Deus. Respira fundo. Se coloca mesmo nas mãos daquele que cuida de você, daquele que te ama. Respira fundo novamente. E a palavra de Deus vai dizer assim, na segunda parte do versículo 5. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. Nós vamos nos deter nessa última frase, tão pequena, mas que tem um poder enorme de curar o nosso coração, das nossas feridas de abandono, das vezes que nós ficamos sozinhas, solitárias, tristes, e que até transferimos para Deus essa ferida emocional. Que eu não tenho ninguém por mim, que ninguém cuida de mim. Que Deus vai me abandonar como os meus pais muitas vezes me abandonaram. Nosso Senhor lhe garante: não te deixarei e nem te abandonarei. Nessa situação que você está vivendo, naquilo que te preocupa hoje, não te deixarei e nem te abandonarei. Senhor, eu te agradeço por essa palavra que penetra o mais íntimo da minha alma, que me faz ver que nas situações mais adversas eu não estou sozinho. Que o Senhor está comigo como o Senhor esteve com Moisés em tantas realidades mais complicadas. Não te deixarei e nem te abandonarei. Mesmo que eu me sinta sozinha, perdida, desamparada, o Senhor está comigo, o Senhor estará comigo. E eu me vejo assim, Senhor, nessa cena como uma menina que é abraçada pelo seu Pai do céu. A Roberta criança, que muitas vezes se sentiu perdida, solitária, deslocada. Agora o Senhor vem curar o meu coração. O coração de um pai que nunca me abandonou, que nunca vai me abandonar. Senhor, eu tomo posse dessa palavra. E que em cada adversidade que eu viver, ao invés do meu coração se desesperar, eu creio nisso. Não te deixarei e nem te abandonarei. Eu não te deixarei e nem te abandonarei. Cura, Senhor, o teu coração. Cura essas feridas de abandono, de desprezo, de descaso, de solidão que eu trago. Quantas vezes eu transferi essas feridas das pessoas para o Senhor.
E eu acreditei que o Senhor não estava cuidando de mim. Até mesmo por causa dos meus erros, dos meus pecados, eu acreditei que o Senhor não estava comigo. Mas hoje eu tomo posse da palavra de um Deus que me ama, que cuida de mim e que me garante: não te deixarei e nem te abandonarei. A imagem do Senhor segurando na sua mão bem forte. A mão do Pai segura na mão dessa menina e não a deixa, não a deixa. E a palavra de Deus no Salmo 23 vai dizer: não te deixarei e nem te abandonarei. Ainda que ande pelo vale tenebroso da morte, não temerei mal algum, pois estás comigo. Estás comigo, Senhor. Estás comigo. Estás comigo. Estás comigo. Obrigada por essa palavra. Obrigada por tudo que o Senhor vai falar comigo nessa noite, através dessa palavra. Através dessa palavra. Não te deixarei, Roberto, e nem te abandonarei. Não te deixarei, Priscila. Não te deixarei, Gabriel. Não te deixarei, Suzy, Maria, Andressa, Aldineia. Não te deixarei, nem te abandonarei. Eu convido você a pegar o seu caderno e a sua caneta agora e anotar essa frase aí no seu caderno. Não te deixarei, nem te abandonarei. É a palavra do Senhor, não é a palavra de pessoas. Anota isso, anota o versículo, para que essa palavra fique cravada no seu coração e na sua mente. E nos momentos de cansaço, de solidão, de angústia, essa palavra vai vir ao seu coração, ao seu ouvido e vai te garantir que o Senhor está contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. E você vai escrever o que essa palavra disse para você. Onde essa palavra tocou? Onde essa palavra mexeu? O que essa palavra hoje significa na sua vida? Escreve aí no seu caderno. O que Deus está falando com você através dessa palavra.
Quem gostaria de partilhar? Como foi esse momento? Deus falou com você nessa palavra? Quem quer partilhar? Roberta, essa palavra veio, tocou bastante no meu coração, porque desde pequena, meu pai, ele me abandonou, né? Ele separou da minha mãe e a vida inteira eu senti sozinha, sem um pai, né, presente. E até hoje eu sinto isso. A gente tem contato, tudo, mas quando acontecem as coisas, ele está sempre longe, ele nunca se preocupa, sabe? E isso vem me trazer, assim, um conforto de que eu tenho um Deus, eu tenho um Pai muito maior, que vai fazer qualquer coisa por mim, sabe? Então, me tocou muito mesmo. E eu escrevi aqui que é um consolo, é uma segurança em que Deus vai estar o tempo todo ao meu lado, que nada de mal vai me acontecer. Porque eu sou uma pessoa muito medrosa, sabe? Muito insegura. Em tudo que eu vou fazer, eu tenho medo. E eu acho que é uma coisa que vem disso, de criança, da minha criança ainda interior, que sempre passou por isso. Então, eu quero me entregar, assim, nos braços do meu pai maior, né? Segurar a mão do meu pai maior. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. E, e essa palavra nos convida mesmo a ver esse momento de cura, né? Porque quando a gente vai se aprofundando nesse processo de cura interior, a gente vai entendendo que muitas vezes o nosso pai da terra ele não tinha condições de nos dar o amor que a gente precisa e o amor que a gente gostaria de receber. Então, a palavra de Deus precisa de fato nos curar. Agora eu vi que a imagem do telefone estava aparecendo ao meio da câmera. A imagem, essa palavra precisa nos curar, né? E nos convida a reescrever uma nova história, uma história de perdão, de reconciliação. Porque, na verdade, é a história de muitas de nós. Quantas de nós vivemos situação de abandono, de traição, de rejeição. E hoje carregamos consequência dessa situação, como a Priscila partilhou, medo, a insegurança, a desconfiança dos homens, desconfiança de Deus, né? Obrigada, viu, Pri? Quem mais quer partilhar? Eu acho que, bem, para mim, foi muito forte em relação a. Às vezes o orgulho nos afasta de Deus, mas ele vai estar sempre ali, mesmo que eu me afaste dele. Ele vai estar sempre ali me amando, me amparando, mesmo quando eu estiver longe. E eu lia sobre isso em algum lugar, que até quando a gente, às vezes a gente é tão. Eu tenho um cronograma, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Mas às vezes tem um dia que eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu não consegui naquele dia, aí eu vou parar de fazer, porque Deus vai me deixar, deixou de me amar.
E ao invés de eu buscar me reaproximar dele, eu vou só me distanciando, porque eu falhei um dia e eu acho que ele vai me julgar e não vai me ouvir mais. Mas é justamente o contrário. Ele vai estar sempre ali, mesmo que a gente não esteja ali para ele. Então, mesmo que eu esteja me distanciando, que eu esteja longe, ele não vai deixar de me amar. Ele vai continuar me amando. Quem mais quer partilhar? Maria, Carmen. É, para mim ficou assim bem selecionado, vamos dizer assim, né? A parte que fala sobre que ele é o Deus de Moisés, é o mesmo Deus de tantos outros, né? Dos profetas. Parece que às vezes está diminuindo assim, né? O poder dele, parece que a gente não quer colocar, né? Como você falou, conversa os seus planos, conversa o seu dia, Senhor, eu vou estar com essa pessoa. E a gente não faz isso. A gente quer resolver e estar e colocar nossa rotina sem colocar ele, né, para dominar e para organizar e para nos direcionar nas palavras, nas ações, né? Todos os dias a gente precisa fazer esse exercício, né? Maria vai partilhar ou não? Você falado que não ia? Agora ok. Ou vai escrever aí. Acordada, Maria? É, é simples rezar com a palavra de Deus. O que é difícil é a gente ter essa disciplina, né? Essa constância. Porque não é da nossa natureza. E, e aí você precisa também ter um direcionamento. Se você não tiver um direcionamento, provavelmente você vai se perder no meio do caminho. A sua boa intenção, ela vai se perder no caminho. Então, por isso que é importante, né? Você caminhar em grupo, porque caminhando sozinha a gente sabe que a gente falha. Mas se você tiver alguém segurando na sua mão, é mais fácil de você ser fiel. Então, a gente já está chegando ao final desse momento. E eu quero te fazer essa pergunta. Você quer caminhar nesse ano de 2025, nesses 7 meses que ainda faltam? 7? 9, né? Com um grupo de mulheres que tem esse mesmo propósito, que é esse grupo aqui, ó, com essa lista aqui todos, que eu vou passar limpo, esses maravilhosos aqui. Ou você quer caminhar, tentar caminhar sozinha e talvez desanimar pelo caminho. Esse programa, as mulheres que oram com a Bíblia, foi uma inspiração que me veio no início do ano. Encontrei com uma mulher na missa, na verdade, de manhã eu acordei para rezar. E aí me veio assim, né, meu Deus, quantas mulheres poderiam ter uma maior qualidade de vida emocional e espiritual se elas rezassem com a Bíblia todos os dias. E no meio-dia eu fui na missa e uma mulher veio até mim e falou assim, olha, eu te conheço, lembro de você criança, moro no bairro da sua mãe, via você rezando o texto na canção nova. E eu queria muito que alguém me ensinasse a fazer estudo bíblico,
porque eu já tentei várias vezes e não consegui. E eu perguntei no Instagram, alguém gostaria de aprender? E aí me veio a inspiração de fazer esse grupo de mulheres que oram com a Bíblia. Então, tem mulheres que estão desde o dia 7 de janeiro, aliás, dia 10 de janeiro, outras entraram em fevereiro, entraram em março. E olha o que elas dizem. Já sinto grande diferença no meu dia a dia realizando o plano. Bom dia, rapaz. Já iniciei, estou agraciada em como Deus fala conosco. Muito obrigada, Roberta, por essa porta que nos leva a Deus, nos leva ao Senhor. Que Deus abençoe sempre sua família. Deus seja louvado. Para mim tem sido valioso começar o dia. Ah, esse aqui eu já li. Isso. Como que é esse programa? Se você entrar no programa, você recebe um cronograma, como esse aqui. Esse aqui é o da Quaresma, com um roteiro bíblico para cada dia. Então, veja, praticamente é 1 ou 2 versículos por dia para você meditar e rezar com ele. Também tem oração para rezar todos os dias, além da palavra que você vai meditar. Nesse programa, a cada 2 meses, o cronograma é mudado. Você participa de um grupo de alunas, você vai participar de encontros como esse, encontros bimestrais de reflexão, de oração, de partilha. E esses encontros, eles vão acontecer tanto online, para quem mora longe, para quem não pode participar no dia, como também para quem vai ter presencial, para quem pode ir no dia. E eu sempre aviso com antecedência para a pessoa se organizar. Então, ontem aconteceu online, das mulheres que já estão, e amanhã vai acontecer o presencial. Entrando nesse programa, você tem o meu direcionamento e acompanhamento em grupo durante todo o ano. E agora, na Quaresma, nós estamos vivendo um tempo muito profundo, né? Você pode até se assustar, mas nós estamos fazendo a meditação do livro Preparação para a Morte. É um livro de Santo Afonso de Ligório, que faz realmente a gente pensar com profundidade sobre a nossa vida. Esse programa, esse grupo de mulheres, né, a gente caminhando junto tem mais facilidade da gente perseverar. E eu quero muito que você esteja entre essas mulheres aqui. Tem um investimento simbólico para o ano inteiro. É uma taxa única. As meninas que já fizeram, que são minhas alunas, que já fizeram meus programas, sabem que eu nunca fiz um programa com esse investimento tão baixo. Por quê? Para que todas consigam participar. Então, repito, é um investimento simbólico de R$ 97,00 para o ano inteiro. Você não vai depois pagar uma outra taxa. Esse investimento de R$ 97,00 eu não fiz. Roberto, eu não tenho Pix. Como fazer Pix hoje? Você pode parcelar no cartão em até 5 vezes de 23 e 29. Quando começa? Hoje. Você fazendo a sua inscrição, você já vai receber esse plano aqui em PDF. E amanhã, dia 22, aqui, dia 22, você tem a palavra para rezar. Também na Quaresma, eu estou dando um direcionamento para cada semana, que nos ajuda a crescer na nossa vida espiritual. Então, por exemplo, nessa semana, o exercício espiritual foi fazer um retiro da Boa Morte. Lá no grupo eu expliquei que é um retiro da Boa Morte. E sempre que eu tenho alguma palavra, alguma pregação, eu coloco lá também. E aí, todos os dias à noite, eu estou colocando esse áudio lá, desse livro, de um capítulo, de uma reflexão, para a gente, de fato, repensar a nossa vida. Alguém tem alguma dúvida? Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Alguma dúvida sobre o programa?
Priscila, Susan, Carmen. Não, é bem, você foi bem clara na apresentação, sem dúvidas. No cartão 5 vezes 23. Isso. Vou falar exatamente, 23 e 29. Que aí tem a taxa da plataforma, e aí fica, acho que por 107, eu acho. Tá bom? Eu vou no privado de vocês enviar essas informações, o link para fazer inscrição, ou o Pix, e aí a gente vai conversando, tá bom? Aguardo vocês, para que vocês façam parte desse programa e não percam essa oportunidade de caminhar junto, em grupo, comigo, com tantas outras mulheres maravilhosas, tá bom?